a aula quando você achar por bem, tá? Se você quiser até passar um pouquinho do tempo para pegar os minutos certos. Tá bom. Deu um erro no Zoom global aí, eu tô meio maluco que já entrei em contato com eles aqui, tá bom? Tá bom, cheguei a suar aqui. Obrigada, Léo. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu tô pelo celular, tá? Pra mim é péssimo, porque Caraca, meu celular vai estar toda bichada. Pessoal, vamos manter o microfone desligado, tá bom? Vamos desligar o microfone, pessoal, por favor? E qual é o livro? Vamos lá. Pessoal, pega o livro novo, tá? Livro novo, volume 3. Meu microfone tá desligado? Tá. Não tá não, doido, tá ligado. Isso, vou pedir para todo mundo desligar o microfone agora, porque eu vou fazer a introdução. Professora, pessoal. sua voz tá toda bichada pra mim. Tá tudo... Pra mim não, tá normal. Pra mim tá normal também. Ok? Posso começar? O 7º ano, olha aqui. Eu havia preparado um slide para mostrar para vocês esse novo gênero textual que fala sobre relato de memória. O relato de memória, assim como o relato pessoal, o diário, são gêneros textuais muito próximos uns dos outros. Então, muitas das vezes, eles vão se misturar, dependendo da circunstância, dependendo da situação. Você pode encontrar os 3 gêneros em um mesmo texto. O diário, junto com o relato de memória, junto com o relato de viagem, com o relato pessoal. Eles têm umas particularidades que os separam. No entanto, é muito comum que encontremos esses textos reunidos num livro, tá? Numa mesma publicação. Isso aí vai depender de quem está escrevendo. Alguns relatos, quando se trata de viagem, eu já li alguns, eles trazem para si, né, obviamente, a toda a dimensão daquela viagem, daquela experiência que eles obtiveram numa situação atípica. Então, para você fazer um relato de viagem, é importante, primeiramente, que você relate aquilo que, de fato, as pessoas não conhecem ou que é um pouco distante da realidade delas, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar no Almir Klink, que é aquele... É um carinha que foi com a família dele fazer uma navegação, eles construíram o próprio barco e viajaram aí pelas encostas e depois foram para a Antártida e assim por diante. Então, aquele relato de viagem do Almir Klink é um relato de viagem muito atípico. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que constrói um barco, coloca a sua família dentro e vai desbravar aí, né, outro continente. Então, é óbvio que uma experiência como essa deveria resultar em um relato de viagem, em uma história diferente, uma história atípica, certo? Que rendeu aí, com certeza, várias publicações e vários livros vendidos. Existe até o livro das filhas do Almir Klink, que elas escreveram as experiências delas durante a viagem, né? Como foi chegar nesses locais, como foi ter que dormir, né? E ficar longe da terra durante muito tempo, muitos dias, sem contato com outras pessoas. Então, tem o diário das meninas também. Então, todos esses relatos, quando nós costumamos escrever, é bom que fique claro que são relatos que precisam ser verdadeiros. Eu não tenho como, né, perder meu tempo escrevendo um texto falso, que não tem uma história verdadeira. O importante é que tenha histórias verdadeiras, histórias que vão impactar, que vão entreter, que vão emocionar, tá?
que serão relevantes na vida de outras pessoas. Junto com esses relatos, nós temos também a biografia, o texto, né, o biográfico, a obra biográfica. Dentro da biografia tem muitos relatos de memória, tem muitos relatos pessoais. Então, lembre-se sempre que quando se trata de relatar, se trata de contar algo, tá? Mencionar algo que foi vivido, que foi tido como uma experiência, certo? Nosso livro didático, ele diz assim, lá no capítulo 7, no volume 3, tá? Nosso livro novo. Relatos da memória para o papel. Página 2. O iniciozinho do capítulo, tá? O início do livro. Relatos da memória para o papel. E aí, imediatamente, já aparece a capa de uma revista, né? Que tem aí, aparentemente, um ponto. Oi? Olha esse doido. Bom dia. Que tem, aparentemente, um ponto turístico, tá? E, com certeza, dentro dessa revista, existem alguns relatos a respeito de quê? De viagens, ok? Então, pessoal, esses textos, tá? O relato, ele vem com o intuito até mesmo de fazer com que a pessoa sinta-se tocada, sinta-se motivada a frequentar esses lugares e a passar por essas experiências, tá? E aí, logo no início, ainda na página 2, nós temos a seguinte descrição, tá? Que introduz aí o nosso conteúdo. As viagens podem acontecer por diversas razões. Pelas atribuições de uma profissão, pelo fato de uma pessoa querer conhecer diferentes culturas, ou participar de ajuda humanitária, ou ainda assumir desafios, vencer obstáculos e relatar esses acontecimentos, entre outros motivos. Há outro tipo de relato que apresenta informações históricas sobre como as coisas surgiram e evoluíram. São textos com essas características que serão apresentados neste capítulo. E aí, meus queridos, se nós, né, fomos desbravados pelos portugueses, nós fomos graças aos relatos de viagens que foram enviados para Portugal no início do descobrimento do Brasil, tá? Então, quando os portugueses, né, estavam aí navegando, tentando descobrir algum lugar encantador que eles pudessem explorar, então, de forma espontânea e sem previsão, eles encontraram o Brasil. E aí, quando eles chegaram aqui, eles perceberam que aqui tinha uma terra muito vasta, muito rica, tá? Com muitos bens inexploráveis, e resolveram passar essas informações para a corte em Portugal. Então, o que eles fizeram? Eles escreveram os relatos de viagem, tá? E nesses relatos, que vocês vão estudar com mais precisão lá na primeira série do ensino médio, tem os detalhes de como era o nosso Brasil inicialmente, antes de tudo, tá? As árvores que eles encontraram, então eles especificam até mesmo a respeito do pau-brasil, como que eram as frutas, a fartura de comida, né? A fartura de frutas, de muita banana, muita água de coco, enfim. As índias, os índios, como que eles se comportavam, entendeu? As águas muito limpa, né? Tudo muito cristalino. Então, a fartura de peixes, tudo isso virou um encantamento e tornou-se um atrativo para os portugueses. Através desses relatos de viagem, né, nós chegamos aí num momento de exploração, né? Portugal desbravou o nosso país e, consequentemente, outros países vieram depois. Tá? E aí, na sequência, pessoal, lá na página 3, nós temos aí, né, uma fotinha do Zeca Camargo,
no nosso texto inicial. Eu não sei se vocês sabem, mas o Zeca Camargo, ele é um jornalista que durante muito tempo ele dedicou a vida dele a descobrir novas culturas, novos países, tá? É claro que ele era patrocinado pela emissora, né, pela Globo, para poder fazer essas visitações, para poder ter essas experiências, e depois isso virava tema de reportagem, né? Era passado na televisão, ele mostrava para todo mundo, né? Porém, ele também escreveu um livro a respeito de todas essas viagens que ele fez, de todas as experiências que ele teve, todas as culturas que ele conheceu, religiosas, né, culinárias e assim por diante. Então, nós temos assim, ó, relato de viagem. Você conhece a pessoa representada nessa foto? Sabe qual é a atividade profissional dela? Você gostaria de ter uma profissão que o levasse a fazer muitas viagens, né? Você gostaria de ser patrocinado, ou seja, você gostaria de fazer todas essas viagens sem precisar custear absolutamente nada? Porque, na verdade, ele era patrocinado pela emissora, né? Ele não queria, né? A Globo que custeava ele. Então, para ele era fácil, não só ele. Sabe, eu queria, assim, eu acho que é uma... mas eu não gostaria de ficar muito longe da minha família. É bom, tia, viajar de graça. Você ganha dinheiro para viajar. Mas viajar com a família também é bom, Gustavo, tá? Viajar com a família é perfeito. E aí, pessoal, a gente tem também... Ele é um dos apresentadores de casa. E eu acho que acho que ele foi demitido, se eu não me engano, tá, pessoal? Eu tomei por fora, mas eu acredito que ele não trabalha mais para a Globo. Ele é do jornal? Demitido. Oi? Ele é do jornal? Não, atualmente ele trabalhava atualmente ele trabalhava na de casa. Mas era onde que apresentava as viagens que ele fazia, tia? Fantástico. Era Fantástico. Quando ele era apresentador. Ele trabalhava no Fantástico, esqueci. Não sei porque eu lembrava ele de algum jornal. No YouTube. Porque faz muito tempo mesmo, tá, gente? Tem muito tempo. Só o É de Casa, se eu não me engano, já tem uns 5, 6 anos, né? Ele ainda ficou fora do Fantástico um bom tempo, então tem bastante tempo. Depois vocês dão uma vasculhada no YouTube, que lá tem algumas reportagens que ele mesmo realizou, tá? E apresentou no Fantástico, de uma dessas várias viagens que ele fez, não só ele, mas a Glória Maria também. Ela já fez algumas viagens, eu já assisti algumas reportagens dela, falando sobre a experiência, né, de conhecer outras culturas, outras religiões, e as gafes também, né, que ela cometia quando ela chegava num país que ela não conhecia, e ela tinha determinadas atitudes que em outros países são condenáveis, né? Atitudes, assim, bobas, né? Às vezes até o funeral de uma pessoa num determinado país é completamente diferente do nosso funeral. Então, assim, é muito interessante mesmo as curiosidades, todas as informações que são passadas através de todas essas experiências, tá, pessoal? A gente acaba conhecendo muita coisa através desses relatos. Aí, galerinha, nós temos o seguinte: As Portas do Saara, a saga para chegar até o fim do mundo e voltar de lá sem problemas. Alguém gostaria de iniciar a leitura? Posso, tia? Posso. Pode sim. Esse é um lugar que não existe. Não apenas porque fica longe e cabe direitinho naquele pensamento meio clichê, que já decorou muitas agendas de adolescentes, de espírito também. Longe é um lugar que nunca existe, mas é que Timbuktu evoca uma certa magia que parece só ser possível no campo da ficção. Não é à toa que os próprios moradores brincam com a ideia de que ali é o fim do mundo. Continua ou outra pessoa vai ler, professor? Pode continuar. O mundo, é claro, não termina ali. Aliás, para nós, cuja missão era visitar algum dos mais lindos patrimônios da humanidade, Timbuktu é praticamente um começo.
Assim, todos os obstáculos que encontramos por lá, e não foram poucos, ao invés de nos fazerem desistir, só nos davam mais motivos para ir em frente. Atravessaram ali de carro, como não havíamos planejado, a caminho dessa cidade mística e de suas frágeis mesquitas antigas, tornou-se uma questão de honra. E a recompensa por todo o sacrifício, como você vai acompanhar agora, veio em dobro. Posso ler, tio? E aí, pessoal, vou deixar isso ao próximo. E aí, galerinha, observem que nós vamos para aquilo que eu comentei com vocês logo no início. O relato de memória, de viagem, seja lá qual for, ele sempre tem dentro dele alguns outros gêneros textuais. E muitas vezes os próprios relatos estão inseridos em outros gêneros textuais, tá? É legal a gente mencionar isso, por quê? Porque o aluno, ele aprende muito que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que nada pode se misturar, né? Que a gente tem que ser uma coisa só, e na verdade isso não acontece muito quando se trata de gêneros sexuais. A partir da página 4, com a sequência da leitura, a gente já percebe que o livro, né, esse trecho aqui do livro do Zé Camargo, ele é dividido por dias, tá? Primeiro dia, segundo dia, tá? Tudo feito conforme a organização da viagem dele. E isso é uma característica típica de diário, tá? Mas a professora, o diário não é algo muito pessoal? É algo pessoal, tá? Totalmente pessoal, escrito em primeira pessoa. Só que nós também podemos ver traços do gênero diário dentro de um relato. Assim como a gente tem os relatos, que são esses textos todos aqui que vocês irão ler, dentro de uma biografia, tá? Que é um livro que fala sobre a vida da pessoa. Então, são gêneros que vão se misturar, tá? E o tempo todo que vocês estiverem lendo, que nós estivermos fazendo exercício, eu vou sempre fazer esse apontamento para vocês, tá? Para que vocês percebam aí que há uma riqueza muito grande nesse tipo de texto. Pode continuar, pode ir lá, amor. Se a gente tivesse na aula presencial, a gente podia fazer uma viagem, né? Quem dera, hein? Poxa, quem dera, né? Que nós fôssemos ao Domingos Martins, que é pertinho, né? Para a gente poder fazer uma... Meu sonho! Tão pertinho, dá para ir voltar no mesmo dia. Quem dera, gente. Sério mesmo. Mas vamos lá, né? Pode fazer a leitura, vai. Dia 1. Nosso caminho para Timbuktu começou em Paris e com gripe. Eu já estava praticamente preparado para isso. Viajando entre os hemisférios norte e sul, era mais que certo que nossa equipe encontraria grandes variações de temperatura. E o corpo, é claro, não ficaria sem reagir. Mas o que é uma garganta arranhando e um pouco de tosse e um ligeiro mal-estar quando se tem uma manhã inteira em Paris? Calma aí. Havíamos chegado tarde na noite anterior e, por insistência minha, fomos jantar num restaurante simpático ali perto, na Bastilha. A promessa cumprida era de poucas horas de sono, mas não desanimei. Baseada em meu razoável conhecimento da capital francesa, graças às viagens passadas, organizei um roteiro rápido. Acordei cedo e fui, pegar as passagens de Bamako para Timbuktu, ou Tombouctou. Como descobrir que a cidade também é chamada? Ali mesmo, na loja da Compagnie Aérienne du Mali, CAM, os bilhetes estavam lá, um sinal de que estava tudo certo. Na outra volta ao mundo, aprendi a desconfiar de pequenas companhias aéreas, mas a CAM me inspirou confiança. Livre das obrigações, fui aproveitar a cidade. Pode continuar, tio? Pode. Vou terminar essa parte. Ok. Primeiro, cumpri minha promessa de sempre em Paris, que é passar pela Sainte-Chapelle
e agradecer por mais uma viagem. Depois, já que estava perto, entrei pelo Châtelet em direção ao Marais, para poder estar no hotel ao meio-dia. Nosso voo Paris-Bamako, com duração prevista de 5 horas e 20 minutos, só sairia às 4h30. Mas, como fomos para Mali, na África, a experiência me ensinou a chegar cedo ao aeroporto. Almoçamos rapidamente ali perto do hotel, mas com vista para um espaço mais belo do que o que nos ofereciam as janelas dos nossos quartos. A Place des Vosges. Foi tudo muito corrido, mas a pressa não me impediu de aproveitar esses últimos minutos, saboreando um stick ao poivre, bife-pimenta, nessa cidade que eu adoro. Não importa qual seja o meu destino, Tóquio, Turquia, Mali, sempre vou arranjar uma desculpa para passar por lá, mesmo com gripe. Olha. E aí, pessoal, vocês perceberam, né, que ele detalhou alguns momentos, né, o tempo que ele ficou esperando no aeroporto, a importância de parar e almoçar rapidamente, né, para não se atrasar, o que ele comeu. Então, detalhes da viagem são passados para o leitor, né? São explorações que ele passa para o leitor. Poderia passar despercebido? Sim, mas aí não seria um relato de viagem, porque o relato de viagem inclui justamente isso, os detalhes, tá? Como que você foi, qual foi o que você passou durante esse processo da viagem em si, do transporte, do deslocamento, o que você comeu, tá? Essa parte da culinária que você experimenta quando você está viajando é super importante para quem se arrisca a escrever um relato, tá? É o que as pessoas querem saber. Por quê? Porque um público que busca um relato de viagem para fazer leitura, ele sabe o que ele está procurando, ele sabe o que ele quer. Ele quer detalhes daquela sua experiência. Onde você foi, como foi a sua experiência no restaurante, com a culinária, como que você se sentiu. O fato dele mencionar que ele ficou gripado é super importante. Por quê? Porque, gente, vocês não têm ideia de como isso acontece quando as pessoas viajam, tá? As pessoas saem de um clima que ela está habituada e vai para outro. O corpo dela vai sentir, tá? A pressão pode ser diferente, o clima é diferente, a altitude é diferente. Então, a primeira coisa que o corpo dela vai fazer é você reagir. Pode reagir com uma gripe, uma garganta inflamada, uma dor de cabeça fortíssima, tá? Ou até mesmo uma pneumonia. Se você for uma pessoa que vive num calor extremo de 40 graus todos os dias, e aí do nada você resolve fazer uma viagem para a Argentina, aí você vai ali para a Patagônia, né? Um calor, um frio de lascar, automaticamente o seu corpo vai sentir. Então, são informações que as pessoas precisam saber, né? Porque elas acham que a viagem vai ser perfeita, e às vezes nem tudo é perfeito numa viagem. Então, é importante que vocês saibam disso, tá? Eu já fui para regiões que nem eram tão longe, né? Outro estado. O meu corpo sentiu muito, imagine se vai para outro país, né? Então, ele deixa isso claro no relato dele. E aí, pessoal, na sequência, ele já começa a falar sobre o destino, né? Porque ele foi para a África. E aí, aqui no início da página 5, ele já fala que ele foi para Guiné-Bissau, né? Que ele já havia visitado em 1998 e assim por diante, ok? Alguém gostaria de concluir esse parágrafo? Eu poderia, Primeiro professora? parágrafo do página 5? Pode ler. Pode. Quando chegamos a Bamako, a primeira lembrança que me veio foi a da Guiné-Bissau, que visitei em 1998, durante uma viagem por todos os lugares do mundo onde se fala português. Já tinha pensado nessa chegada, bastante caótica, ao aeroporto da capital do Mali. Mas agora, rumo ao hotel, essa memória veio mais forte. Viemos por um caminho de casas distribuídas aleatoriamente pela estrada, sem sinal de calçada. É como se as casas fossem o próprio acostamento da estrada. Nas varandas, churrascos improvisados, ou o que seriam churrascos, houvesse carne.
vê-se muita brasa e nem o espírito. Em algumas varandas, avista-se uma TV ligada, mas nem todo mundo presta atenção. Apenas as que mostram o que parece ser um jogo de futebol, já que é verde, é a cor predominante na tela. Juntam um grupo maior. Isso. Continuar? Você já visitaram algum lugar? Vocês já foram para algum lugar em que a arquitetura da cidade chamava muita atenção de vocês? Tipo, vocês estão passando e vocês veem casas que vocês não estão habituados a ver, ou casas extremamente próximas da estrada, né? Ou casas super distantes da estrada. Então, geralmente, quando a gente viaja, a gente presta atenção nessas coisas, né? Eu não sei se vocês são daqueles que dormem a viagem toda, mas eu sempre prestei muita atenção, principalmente quando eu chego em um determinado lugar, a primeira coisa que chama minha atenção é a arquitetura do lugar. Como que as casinhas são construídas, né? Se aquela cidade é uma cidade mais histórica ou não, se é uma cidade mais evoluída ou não, porque tem lugares que nós visitamos que, né, é bem atrasado ainda, né? Então, tudo isso são coisas que eu observo, as igrejas, né? O comportamento das pessoas, que as pessoas comumente costumam comer, né? Então, eu acho tudo isso muito interessante. O Nordeste, por exemplo, é um lugar, qualquer parte do Nordeste que vocês visitarem, vocês vão perceber que a arquitetura é muito diferente do Sudeste, né? A arquitetura é diferente, a forma que eles comem também é muito diferente. O nordestino tem mania de pimenta, eles cozinham com muita pimenta. Uma pessoa que não está muito acostumada, vai para lá na primeira semana, se ela não fizer a própria comida, pode ser que ela não se sinta muito bem, porque tudo deles é muito dendê, muita pimenta. Então, pode ser que você não se sinta legal. Então, são coisas importantes quando você viaja, você prestar atenção. Um pouco da história, né? O capixaba, ele é muito de praia, né? Eu já percebi que o capixaba é muito de praia, igual o mineiro também. Muito de praia. Então, se a pessoa estiver indo para um destino, tiver praia, acabou. Ela só quer saber da praia, ela esquece de todo o restante. Na verdade, é bom você vivenciar as outras coisas, né? A parte histórica Tia, daquilo tudo. já acabou a aula? Não, eu tenho mais 5 minutinhos, tá bom? Eu tenho mais 5 minutos, porque nós começamos atrasados, tá? Ah, tá. E aí, eu vou continuar aqui, pessoal, para nós concluirmos aqui a nossa leitura, tá? Porque não vai dar tempo de leitura, acho que até dava, né? Mas vamos lá. A van que nos leva ao hotel em que embarcamos, depois de sobreviver ao achaque dos carregadores de mala pedindo dinheiro, avança com inesperada rapidez e vai ficando difícil ver o que mais, além de gente, especialmente muitas crianças, ocupa esses espaços dentro e fora das salas mal iluminadas. Uma máquina de costura, letreiros anunciando fotografia automática, mulheres se abanando, pessoas simplesmente olhando os raros carros que passam, bancadas vazias de uma estrutura que durante o dia deve funcionar como uma vendinha e, em pelo menos uma das varandas, uma cama de casal arrumada, como que para uma noite de núpcias. Então, tudo isso daqui foi a observação que o Zé Camargo fez ao chegar no seu destino, tá? Olhando ali, né, tem uma pobreza, de certa maneira, e uma cultura diferente. Botar uma cama de casal na varanda, né, não é muito comum. Já com meia hora de estrada, entramos numa área que, em contraste com tudo até então, parecia um condomínio bem guardado na zona sul do Rio de Janeiro, as ruas bem asfaltadas, as primeiras que encontramos, vazias, habitadas apenas por vigias sonolentos, mas nada do hotel, que fica realmente longe. Ou então, estávamos sendo levados para um cativeiro. Então, né? Ele chegou lá, teve que depender dos guias, né? E eu não sei se você sabe como que são os guias turísticos, né?
Se você for em excursão, você até que está bem garantido. Agora, se você for por conta própria, corre-se o risco aí de você, né, acabar caindo em apuros. Mas depois eu falo sobre isso com vocês. Alguém gostaria de ler o último parágrafo para nós terminarmos? Posso, professora? Pode. É esse 15 minutos, né? É o último parágrafo. Ah, tá. 15 minutos depois, aquele pequeno trecho asfaltado já havia se tornado história. Chegamos, enfim, ao lugar onde dormiríamos, às margens do impressionante rio Níger, mais impressionante ainda na escuridão da noite. Estou instalado num quarto espaçoso e que quase me faz esquecer que lá fora faz 28 graus, faltando pouco menos de 1 hora para meia-noite. Ok. Então, nós concluímos aqui a nossa leitura, tá? Do nosso relato de viagem. Façam outra leitura para que amanhã, quando a gente voltar, tá? A gente consiga responder as perguntas aí com um pouco mais de facilidade. Tá, pessoal? Então, amanhã nós vamos continuar de onde nós paramos, certo? Façam outra leitura do texto, do relato, para que a gente chegue aqui tinindo, respondendo as perguntas. Ok, pessoal? Desculpa aí o transtorno de hoje, mas o Zoom deu piti, tá? Amanhã acho que nós vamos voltar para o normal. Tá bom? Um abraço, galera. Beijo, até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Falou. Falou, gente. Tchau. Ó, tá ligado. Ela vai acabar deixando a sala aberta. É isso que eu tô vendo. Olha os idiotas já escrevendo. Só, velho. Ai, Mano, peguei, mano.